Road bikes de entrada. O que caracteriza uma road bike como sendo de entrada? E qual é a diferença da road bike de entrada para uma road bike dita top de linha? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fabricantes de diversos produtos no mercado dividem seus produtos em diferentes classes para atender consumidores de diferentes classes. E com as road bikes não é diferente. Então, todos os fabricantes de bikes de estrada, percebendo a existência de pessoas, de consumidores com diferentes necessidades, diferentes capacidades econômicas, produzem bikes de diferentes níveis e, portanto, diferentes preços. As bikes de entrada, elas se caracterizam por serem bikes de baixo custo. E aí isso vai influenciar nos componentes que são utilizados para a sua fabricação. O primeiro componente é o quadro. O quadro das bikes de entrada são sempre em alumínio, enquanto nas bikes mais caras, os quadros são feitos em fibra de carbono. E qual é a consequência disso? O peso, que tende a ser maior, embora essa diferença seja cada vez menor, devido à tecnologia utilizada na fabricação da liga de alumínio, e também a capacidade de absorver vibração. Os quadros em fibra de carbono absorvem mais as vibrações geradas pelo solo, que são transmitidas ao ciclista, que o alumínio. Os garfos, da mesma forma, bem que hoje os garfos têm vindo quase sempre em carbono, mesmo naquelas bikes ditas de entrada. E isso gera um ganho grande em conforto para o ciclista. Outra característica das bikes de entrada são os componentes do dito grupo de componentes dessa road bike. Isso deve ser entendido como os câmbios dianteiro e traseiro, o pé de vela, que é aquela parte que gira, onde vão acoplados os pedais, os trocadores, que são os dois componentes responsáveis pela troca de marcha e pela frenagem, a coroa, que é aquele disco, são dois discos geralmente na frente, o cassete, que é aquele conjunto de cogs, ou catracas, que vão acopladas na roda traseira, e a corrente. Esse grupo, utilizando como exemplo a Shimano, que é o grupo mais utilizado no Brasil, ele é dividido, esses grupos possuem 6 diferentes classes no ciclismo de estrada. Começando pelo Claris, depois o Sora, depois o Tiagra, e aí depois o 105, o Ultegra e o Dura-Ace. Esses 3 primeiros grupos, Claris, Sora e Tiagra, são os grupos que equipam as bikes de entrada. Eventualmente, uma bike de entrada também pode vir, já não é tão de entrada, já é um preço um pouco mais elevado, vir com o Shimano 105. E aí há alguns casos de road bikes que vem com um quadro em alumínio, garfo em carbono, mas vem equipada com o grupo Shimano 105. Qual a diferença entre esses grupos, esses 3 primeiros grupos e os outros 3? O peso, a precisão na troca de marcha e o número de velocidades. Por exemplo, o Shimano Claris vai ter 8 velocidades, com 2 coroas, 16 velocidades. O Sora, 9 velocidades, com 2 coroas, 18. E o Tiagra, com 10 velocidades, vezes 2, 20 velocidades. O Shimano 105 Ultegra e o Dura-Ace vêm todos com 11 velocidades, vezes 2 coroas, 22 velocidades. E qual vai ser a diferença prática entre esses grupos? O número de velocidades. A troca de marchas num grupo de mais velocidades tende a ser mais suave do que nos grupos com menor número de velocidades. Então, um cassete com 11 velocidades vai ter 11 cogs, ou seja, 11 catracas, cada uma com o número de dentes, começando por 11, chegando a 28, 30, 32 dentes, e a diferença de dentes entre um e outro vai ser menor. Logo, o salto, né, o intervalo vai ser menor. E aí vai gerar uma capacidade maior do ciclista de manter a velocidade, principalmente num pelotão. Então essa seria a principal diferença. E aí uma outra característica de uma bike de estrada de entrada são os componentes do chamado cockpit,
que são o guidão, a mesa e o canote. Esses componentes são sempre em alumínio. Até nas bikes mais caras, por exemplo, uma Cannondale Super Six com grupo 105, custa 20 mil reais hoje. Ela vai vir toda em alumínio, cockpit. Vai vir o quadro e o garfo em carbono e vai vir o cockpit em alumínio. Porque esses componentes são realmente muito caros. Um guidão custa 5 mil reais, um guidão e uma mesa integrados da Cannondale Super Six em carbono. Então, para atender esse público de entrada do modelo Super Six, eles fazem em alumínio. Então, vai ser alumínio. Outra característica da bike de entrada são as rodas. As rodas em bikes de entrada tendem a ser muito de entrada. Por que eu digo isso? Porque as bikes de um nível intermediário, de bikes de 20 mil reais, de 25 mil reais, também tem rodas de entrada. Os fabricantes de bicicleta sempre desprezam essa qualidade. Eu não sei se é porque eles sabem que quem preza mais pelo desempenho vai ter suas próprias rodas e aí vai querer trocar e colocar outras rodas, ou se é porque realmente eles precisam alcançar um preço competitivo e aí tiram o custo da roda. Então as rodas de entrada nas bikes de entrada são realmente muito de entrada. E qual é a diferença disso? O desempenho. É unânime que o melhor upgrade a se fazer em uma bike de estrada é trocar as rodas. Porque as rodas mais leves e que têm o seu peso concentrado mais no núcleo da roda e menos no aro, elas tendem a ter uma rolagem melhor. E porque é a peça da bike, além do pé, que está sempre em movimento. Então ela pesa para ser movimentada. E aí, se for uma roda mais leve, com uma rolagem melhor, vai ser melhor. E aí o custo, a tecnologia é melhor e aí ela vai ser mais cara. Então, nas bikes de entrada, realmente uma grande diferença está nas rodas. Mas é possível fazer aí depois um upgrade nas rodas, conseguir ter umas rodas usadas muito boas. As rodas vão ser sempre em alumínio, nunca em fibra de carbono também. Então são essas as principais características de uma bike de entrada. Se você está procurando uma bike de entrada, não deixe de assistir aos meus 2 vídeos, cujos links estão na descrição desse vídeo. Trago ali por preço, dando todos os detalhes, qual é o garfo, qual é o material do cockpit, qual é o grupo, quantidade de velocidades. Um vídeo bem completo, bem legal. E assistam. Se gostaram do vídeo, clicam em curtir. Se não são inscritos, inscrevam-se. Compartilhem esse vídeo com seus amigos para que ele possa chegar a maior número de pessoas e para que esse canal possa ganhar visibilidade e aí me incentivar a gravar novos vídeos. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Obrigado e até o próximo vídeo.